Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista à Gazeta.net. Como é que você está? Espero que você esteja bem. Quero convidar você para acompanhar o site agazeta.net. Nós estamos em todas as plataformas digitais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube. E você já sabe, toda semana uma nova entrevista, um novo assunto para você. Hoje vamos falar sobre o Dezembro Vermelho, que é uma campanha que foi criada desde 2017 e marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, chamando a atenção para a prevenção, a assistência e também a proteção dos direitos das pessoas infectadas com HIV. Os dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, apontam para a existência atualmente em todo o mundo de 38 milhões de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Em 2020 foram registrados 32.701 casos de pessoas com HIV em todo o nosso Brasil. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo a Suilane Souza, que é chefe da coordenação de ISTs HIV/AIDS da Secretaria de Saúde aqui do nosso estado. Seja bem-vinda, Suilane, fique à vontade para trazer esses dados para a gente. Eu quero começar falando, hoje nós temos uma mudança na nomenclatura, né? Antes nós tratávamos sobre DSTs e hoje é ISTs. Existe alguma diferença na forma do tratamento? Sim, é porque antes DSTs é doenças sexualmente transmissíveis, né? E mudou-se, entrou-se no consenso, né, de que essa definição não era a mais adequada, porque não necessariamente a gente está falando de doenças propriamente ditas, a gente está falando de infecções. Doença é quando a situação já está agravada e você num estado avançado, e nem sempre as pessoas se encontram nessa situação. Então foi por isso que o Ministério da Saúde decidiu mudar essa nomenclatura para infecções sexualmente transmissíveis. ISTs. E como é que nós estamos com a situação do HIV e da AIDS aqui no nosso estado? Nós temos um aumento no número de casos? Então, Cris, em 2020 nós tivemos a notificação de 350 casos, em 2021, na verdade. Nós tivemos sim um aumento comparado a 2019 e 2020, por conta da pandemia, que nós saímos de uma pandemia, onde houve uma paralisação das testagens rápidas e todos os profissionais de saúde se dedicaram muito à questão da testagem para a Covid-19. E aí em 2021 nós retomamos a política de testagem rápida, né, para o HIV. Então todos os municípios voltaram a fazer suas ações de testagem. E aí sim, houve sim um aumento nos números de notificações comparado aos números anteriores. Houve uma queda e depois houve um aumento que é considerável. Já nesse ano seguinte, né, que é o 2022, não houve uma redução comparado ao ano, a gente ainda não concluiu o ano de 2022, sim. Mas até o final desse mês de novembro, que foi o último mês, nós tivemos aí 350 casos em 2020 e agora em 2022, até o finalzinho do mês de novembro, nós tivemos 296 casos, ou seja, uma diferença de 54 casos a menos. Nós ainda não finalizamos, nós não concluímos ainda o ano, mas a expectativa é que não tem esse aumento aí grande, né, comparado aos anos anteriores. Sim. E quando o paciente, por exemplo, ele tem uma suspeita, o que ele deve fazer? Qual é o primeiro passo? Eu tenho uma suspeita que eu posso estar infectado pelo HIV. Qual é o primeiro passo? Aonde é que esse paciente precisa ir? Assim, para todas as pessoas, né? As pessoas que se expõem em práticas sexuais que não são consideradas seguras, e aí eu falo no sentido de não usar camisinha, de se expor sexualmente com vários parceiros, né, que você desconhece, né, a conduta deles, enfim. Essas pessoas, elas têm sim que se habituar a realmente fazer uma
uma prática de testagem, né, periódica. Periódica, né? sim. Ou sempre que se expor, ou sempre que houver um momento de exposição. E aí, assim, ela deve procurar o teste rápido. Nós temos hoje os testes rápidos que são distribuídos hoje em todo o território nacional. São testes altamente confiáveis, uma metodologia altamente confiável. É uma metodologia que utiliza 2 testes rápidos, o primeiro e o segundo, ele já vem para confirmar o diagnóstico do primeiro caso de positivo. E aí depois, para finalizar esse diagnóstico, vem a questão da carga viral. Mas assim, ele está disponível em todas as unidades básicas de saúde, então você procura a unidade básica mais próxima da sua casa, pede o teste rápido, e assim, não tem burocracia nenhuma, não é para ter agendamento, não é para ter lista de espera, porque o teste rápido, em 30, 40 minutos, o resultado sai. Né? Então, assim, é uma metodologia de ponta, né? E acessível para todo mundo. Esse é o primeiro passo, né? Você se testar periodicamente. É uma questão de se cuidar. Sim. Mas também procurar usar camisinha, né? Porque se resguardar, exatamente, né? se resguardar. E o importante, Suilane, é que todo esse processo de testagem, acompanhamento da doença é feito totalmente gratuito pelo SUS? Totalmente, inclusive a prevenção. Olha só, no que diz respeito ao diagnóstico, nós recebemos em 2020 2 equipamentos de tecnologia de ponta aqui no nosso estado, que muitos dos estados não têm, que são 2 equipamentos de carga viral rápida, que são imprescindíveis para início do tratamento, caso uma pessoa dê positivo para o HIV. Que é carga viral rápida para CD4, que é as células de defesa, exame de CD4 rápido, que é você contabiliza as células de defesa no organismo da pessoa, e carga viral do vírus no organismo. Então, assim, em 30, 40 minutos o resultado já sai, coisa que demorava dias. Hoje a gente tem isso na Regional do Juruá e no Alto Acre. Então, assim, mas, de qualquer forma, o resultado desses exames, mediante o teste rápido, isso não inviabiliza o início imediato do tratamento. Certo. Uma outra estratégia que o Estado vem adotando é que a gente iniciou agora, ano passado, no final do ano passado, início desse ano, a dispensação do antirretroviral na atenção primária. Ou seja, os médicos estão sendo capacitados para que o paciente ele tenha o acesso ao tratamento o mais rápido possível, porque a gente sabe que é independente, o organismo da pessoa ela reage de formas diferentes, independente das infecções. Então o HIV ele pode demorar a se manifestar, a AIDS pode demorar a se manifestar, levar 10 anos, para outras pessoas 10, 15 dias. Né? Então, o ideal é que as pessoas se testem, tenham acesso facilitado ao diagnóstico e principalmente ao tratamento. Porque você tratando, você tendo adesão ao tratamento, você não desenvolve AIDS. Você vive como uma pessoa normal. A única coisa diferente é que você vai viver o resto da tua vida tomando aquela medicação. Você vai ter uma responsabilidade, você vai ter que se cuidar mais. Adquirir hábitos mais saudáveis, né? Ter o cuidado com relação a tomar o medicamento, não esquecer os horários, enfim. Você vai ter que adquirir essas práticas. Olha, essa informação é informação muito importante. Você está nos dizendo, então, que receber o diagnóstico do HIV não é o fim. De não jeito é isso, nenhum, Suilane? de não jeito nenhum, meu Deus. Pelo contrário. Mas assim, eu sempre digo... Hoje a ciência, né, a medicina evoluiu bastante, né? Nós temos referências antigas, né, sobre infecções de HIV e de desenvolvimento da AIDS, né? Informações bem tristes, né? E nós conhecemos histórias de pacientes que ficaram bem mal, mas agora nós temos a possibilidade de ter um tratamento de ponta, né? Onde a pessoa pode ter uma vida tranquila. Tranquila. Nós temos vários pacientes aqui em adesão ao tratamento que levam sua vida normalmente. Tendo esse cuidado extra, né? De se cuidar mais. De se cuidar mais. E o mais importante é que você, estando em adesão ao tratamento, você fica com a carga viral em níveis tão baixos que você, dificilmente você transmite para outra pessoa. Mas em contrapartida,
uma coisa a mais para proteger o parceiro. Por exemplo, você tem parceiro soro discordante. Parceiro soro discordante é o quê? Aquela pessoa que é HIV positiva, sabidamente, mas ela tem adesão ao tratamento, ela se cuida, né? Mas ela também tem uma relação com aquela pessoa que não é HIV positivo. Nós temos hoje 2 tecnologias de ponta também, que são as profilaxias de prevenção. No caso dos soros discordantes, a gente faz o uso da PrEP, que é a profilaxia de pré-exposição ao HIV. Sim. Então, inclusive, parceiros, né, casais que querem, mulher que quer engravidar, ela pode fazer o uso da PrEP para que a criança nasça e sendo acompanhada, é claro, pelo infectologista, para que essa criança nasça sem exposição nenhuma ao Olha HIV. que interessante. Como é que funciona isso na prática? Na prática, assim, nós temos a PrEP sendo ofertada hoje no CTA Cláudia Vitorino, que é de gestão municipal, e nós temos a PrEP no SAI estadual. Uhum. Então, as pessoas interessadas, elas procuram esses serviços, fazem a testagem. É claro que antes de ser, né, ter adesão à PEP ou à PrEP, tem que se fazer a testagem para saber se realmente ela já não tem HIV, porque não adianta nada você dar uma profilaxia para proteger, sendo que já tem o HIV. O diagnóstico. Exatamente. Né? Então, ela não tendo HIV, começa-se todos os exames necessários, porque aí tem um protocolo do Ministério da Saúde, que é coisa simples também, e aí ela passa a ser atendida no serviço e acompanhada no serviço durante todo o acesso a essa profilaxia. E nós temos também a PEP, que é uma profilaxia de pós-exposição a HIV, que é uma profilaxia de urgência, que são para casos, por exemplo, de exposição sexual desprotegida. Você está numa balada, né, você perdeu a cabeça, e aí rolou alguma coisa, e você, poxa, eu não sei o status sorológico daquela pessoa, vou lá. É uma profilaxia de urgência. Em casos de violência sexual também, é uma profilaxia que é utilizada por profissionais do sexo também, que muitas das vezes... Essa profilaxia, ela é medicamentosa? São comprimidos. Sim. São 29 comprimidos. Como é uma profilaxia de urgência, ela está disponível em toda a rede de urgência, nas UPAs e no pronto-socorro. Sim. Ela tem que ser acessada até 72 horas, o ideal é até 2 horas após a exposição, para garantir o máximo de proteção. E chega lá, faz a testagem, preenche todo um questionário, por questões de acompanhamento, exatamente, né? Mas assim, de registro mesmo, que o Ministério da Saúde exige. A pessoa faz o uso dessa profilaxia durante 28 dias, no 29º dia ela retorna a qualquer unidade básica de saúde do município, faz novamente a testagem, porque existe uma janela imunológica que pode acontecer de repente, ela já tivesse adquirido o vírus do HIV e nesse momento que ela fez a testagem antes da profilaxia, o teste deu negativo. Negativo. Exato. Então ela retorna, após esses 28 dias do uso da PEP, faz esse teste novamente e em qualquer unidade básica de saúde e aí é liberada. Olha que bacana. Então é bem simples. É bem simples. Isso é muito bom porque auxilia a pessoa a ter o acesso, né? Essa questão de ser simples. Isso é muito bom porque a pessoa ela pode sim ter uma vida, como eu falei antes, tranquila. Né? Olha só, lá no Juruá o pessoal está fazendo um trabalho excelente. Eles começaram agora em janeiro, nós temos hoje um SAI municipal lá em Cruzeiro do Sul, e já tem 16 pessoas em adesão à PrEP lá. Sim. Né? E temos um SAI agora municipal em Sena Madureira também, que as pessoas estão começando. Então, assim, nós ficamos felizes porque, assim, é mais acesso. Vocês estão descentralizando, né? Tirando tudo aqui da capital. Exato. Isso que é o importante. Porque, assim, a nossa preocupação, quando a gente olha os dados de abandono de tratamento, quando a gente olha os dados de gap de tratamento, o gap de tratamento é o quê? São as pessoas que elas são diagnosticadas com HIV e aí são lançadas num sistema de notificação como HIV positivo, mas aí tem um outro sistema que é o Syslog Lab que informa se aquela pessoa acessou ou não o tratamento. E aí a gente chama de gap de tratamento. A gente vê
um número enorme de pessoas em gap de tratamento, ou seja, essas pessoas foram diagnosticadas, foram notificadas, mas elas não acessaram o tratamento. Então, nós temos nos dedicado bastante no sentido de descentralizar os serviços para que as pessoas, elas realmente, a gente possa diminuir essa dificuldade de acesso, levando isso, expandindo isso para os municípios que as pessoas antes eram obrigadas a sair de lá, Cruzeiro do Sul não, porque sempre teve serviço de infectologia, mas de outros municípios, sei lá, Santa Rosa, né, Marechal Thaumaturgo, e vinham para a capital. Então, isso dificultando completamente o acesso. Quem ganha é o paciente. E é isso que o Ministério da Saúde vem incentivando que os estados façam. Que bom. Descentralizar o tratamento. Que bom. Suilane, muito obrigada pela sua presença aqui. Volte mais vezes. Eu posso só falar mais uma coisinha, Cris? Claro, claro. A gente precisa, eu queria pedir, uma das grandes dificuldades que nós temos, não é só a distância. A descentralização é um fator que dificulta realmente o acesso ao tratamento diagnóstico. Mas nós precisamos muito trabalhar a questão do estigma e do preconceito. E eu falo isso principalmente eu sou enfermeira, principalmente para os profissionais de saúde, porque isso dificulta demais o acesso, principalmente das pessoas que precisam. Elas se sentem discriminadas e por conta de não se sentirem, acharem que não serão bem acolhidas, e muitas vezes não são, porque acham que vão ser estigmatizadas, vão ser julgadas de alguma forma, elas preferem ficar no seu canto e não procurar o serviço, não procurar o diagnóstico, não procurar o tratamento. Lamentável. Então, assim, tanto que agora esse ano o tema da nossa campanha é combate ao estigma e o preconceito. E convidar as pessoas, nós vamos estar com um bazar, né, solidário, onde nós vamos estar arrecadando, onde nós vamos estar realizando a venda, né, de alguns itens, e toda a renda arrecadada nós vamos estar convertendo em cestas básicas para a gente poder estar fornecendo para as pessoas que vivem com HIV, porque são pessoas realmente que vivem em situações social bem vulneráveis. Então, assim, pedir o apoio de todos e aos colegas profissionais que nos ajudem nesse quesito da questão de combate mesmo ao estigma e ao preconceito, porque realmente só quem perde com isso, né, nós perdemos com isso, mas assim, a gente está tirando o acesso, que é de direito de outras, a gente está tirando o direito de outras pessoas, né? Sim. Não são todos os profissionais, mas muitos agem dessa forma. Infelizmente, isso é lamentável. E eu agradeço a oportunidade. Mas que bom que vocês estão trabalhando nesse quesito para combater esse estigma, né? Muito bom, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui. Que entrevista esclarecedora, não é? Então vai, compartilha aí nas redes sociais, comenta, manda para alguém que esteja precisando desses esclarecimentos. E eu quero convidar você para na próxima semana continuar acompanhando as entrevistas aqui do site agazeta.net. Até a próxima. Tchau, tchau.